Olá a todos vocês. Hoje seria um domingo especial para nós, pois nós celebramos a Ceia do Senhor todo o primeiro domingo de cada mês. Mas infelizmente, devido às circunstâncias, nós não poderemos celebrar a Ceia do Senhor. O que seria a Ceia do Senhor? Nós já sabemos que a ceia judaica aconteceu naquele momento em que, na 10ª praga, ali enviada por Deus sobre o Egito e Faraó, para libertar o povo hebreu do cativeiro, foi dada a ordem de Deus para o povo para que eles matassem ali uma ovelha e com o sangue desse cordeiro pintasse os batentes e os umbrais das suas casas, pois em determinado momento viria um anjo do Senhor, passaria sobre a terra do Egito e ceifaria as vidas dos primogênitos. Porém, toda casa que o anjo visse a marca do sangue no batente, ele não passaria ali naquela casa, então o primogênito não seria morto. Nós vimos que esse cordeiro, ele era um prenúncio do cordeiro que tira o pecado do mundo, que viria, como nós vimos através da boca de João Batista e registrado nos evangelhos. Nós sabemos que essa Páscoa, essa passagem do anjo sobre a terra do Egito e ali preservando o povo de Israel, o povo hebreu, ele aconteceu. Mas nós, cristãos, nós também celebramos a Páscoa. Aliás, celebramos a Ceia do Senhor, nos lembrando de uma Páscoa, a Páscoa da qual nosso Senhor Jesus Cristo, na última noite que teve a ceia com os seus discípulos, antes de ser crucificado, ali tomou o pão, partiu, deu graças e disse: "Esse é o meu corpo que é dado por vós." De maneira semelhante, ele também disse que o cálice seria o símbolo da nova aliança, aliança no seu sangue. E ali ele ceiou, e ali ele celebrou, e ali ele instaurou a celebração da ceia. E nós celebramos sempre essa ceia, acreditando, confiando, cheios de esperança, que será por um momento apenas que estaremos ceando, sem a presença física do nosso Senhor e Salvador, mas haverá um dia onde receberemos das mãos do próprio Jesus Cristo o pão e o cálice. Ceia do Senhor é momento de reunir a igreja, é momento de trazer os crentes em Jesus Cristo, é momento de sentar em volta da mesa e compartilhar o pão, compartilhar o cálice. É um momento de alegria, é um momento de esperança no presente e principalmente no futuro. É momento de trocarmos as nossas experiências com Deus, é momento de oração, é momento de ajuntamento. O fato é que, como disse, isso não é possível nesse momento. Então, deveremos nós celebrar a ceia do Senhor virtualmente? Acredito que não. Acredito que não existe nesse exato momento clima de celebração. Nós devemos lamentar. Esse é o momento da lamentação. Até mesmo porque, por mais que a tecnologia nos auxilie, ela não é capaz de nos dar aquilo que só o corpo de Cristo reunido juntos, os santos juntos, conseguem fazer. Por isso, nós não celebraremos nessa manhã a ceia do Senhor. Nós lamentaremos por não estarmos juntos. E mais do que isso, eu convido você a abrir a sua Bíblia em 2 Crônicas, capítulo 20. 2 Crônicas, capítulo 20. Em 2 Crônicas, capítulo 20, a partir do versículo 2, a palavra do Senhor diz assim: Informaram a Josafá:
Um exército enorme vem contra ti de Edom, do outro lado do Mar Morto. Já está em Hazazon Tamar, isso é, em Enguete. Alarmado, Josafá decidiu consultar o Senhor e proclamou um jejum em todo o reino de Judá. Reuniu-se, pois, o povo vindo de todas as cidades de Judá para buscar a ajuda do Senhor. Meus irmãos, havia ali, naquele momento, um perigo iminente. Inimigos cercando as cidades de Judá, cercando o povo de Deus. Hoje, o nosso inimigo ele não é visível. Esse vírus, ele é minúsculo. Mas, como cada um de vocês devem acompanhar pelos noticiários, ele é letal principalmente àqueles grupos de riscos, tais como diabéticos, hipertensos, pessoas idosas com problemas respiratórios. Nós sabemos que, em alguns casos, pessoas que não estão inseridas nesses grupos de riscos também sofrem e alguns vieram a óbito. Por isso, eu gostaria de, nesse momento, pedir que você fechasse seus olhos e orasse comigo para que o Senhor nos desse entendimento acerca desse texto e do momento em que vivemos. Senhor Deus Todo-Poderoso, o chamamos assim porque reconhecemos que és o Criador dos céus e da terra, e mais do que isso, além de criar, mantém. O Senhor é mantenedor e nada lhe foge ao alcance, nada lhe deixa perplexo e nada lhe pega e lhe deixa desprevenido. Pelo contrário, Deus, o Senhor sabe todas as coisas e o Senhor sabe o que acontecerá amanhã. Hoje, eu te peço, no nome santo de Jesus, nos dá entendimento do agora, do presente, para nos conduzirmos de maneira que agrade ao Senhor. Que tenhamos nós capacidade de produzir um bom testemunho, falando do teu nome, cheios de esperança, não uma esperança vazia, demagógica, mas uma esperança alicerçada nas Sagradas Escrituras e na testificação do teu Santo Espírito ao nosso coração. Eu te peço, Senhor, nos ajuda a entender e nos conduza a tomarmos nossas decisões de maneiras sábias, práticas, inclusive espiritualmente, Deus. Ajuda-nos agora, nesse momento onde nós não podemos celebrar. Ajuda-nos, Senhor, a compreender como devemos lamentar. Em nome de Jesus, é o que eu te peço. Amém. Meus irmãos, nós não podemos celebrar. Não podemos estarmos juntos. Mas a palavra do Senhor, nesse trecho que nós lemos, nós percebemos que quando as coisas estão difíceis, os servos de Deus recorrem ao Senhor Deus. Eu e você não temos muitas vezes a capacidade de emitir um juízo determinante acerca dessa pandemia, de isso é certo, aquilo é errado. Nós muitas vezes ficamos até inseguros com tantas informações que recebemos através dos telejornais, das redes sociais. Mas então, diante dessa impotência, impossibilidade, o que nos cabe fazer, povo de Deus? Somos nós, então, pessoas que estamos amarrados e nada podemos fazer? Pelo contrário. Existe em nós algo que os ímpios não conhecem, eles não sabem. Existe em nós uma fé concreta, verdadeira, no Senhor Deus, e existe em nós uma capacidade de buscar esse Deus através das nossas orações. O fato é que não temos o costume, como muitos tinham antigamente, e principalmente o povo judeu o possuía. Não temos o costume de fazermos jejuns, e principalmente aqueles jejuns coletivos. Mas ao invés de te chamar a participar da mesa do Senhor,
eu gostaria de te convidar a se unir, a unir ao povo de Deus. E neste domingo, de domingo para segunda-feira, fazemos um clamor a Deus, como igreja. E a igreja ela não é apenas local, como a Igreja Batista Raiz, mas ela é universal, está em todo o globo. E eu convido você que é servo de Deus, que é serva de Deus, eu convido você a participar desse jejum coletivo da Igreja de Deus. Aqui, o Josafá, ele levanta um clamor para consultar a Deus acerca do que fazer. Apesar de ser algo cristão, porque também o nosso Senhor Jesus Cristo jejuou, aliás, 40 dias e 40 noites, e ele também não retirou esse costume, essa prática dos seus discípulos. Pelo contrário, ele reforçou, ele concordou que assim continuasse. Vemos no apóstolo Paulo também, ele sendo um adepto à prática do jejum. Mas apesar de ter essa prática sobrevivido à cristandade e ser bíblica, existe uma confusão no povo de Deus em como fazê-lo. Não são raras as vezes que ouço as pessoas dizerem: pastor, então jejum de Coca-Cola, chocolate, ou até mesmo de Facebook, redes sociais, WhatsApp, isso é jejum? É válido? Não comer determinados alimentos, chocolate, isso, aquilo, ou não comer simplesmente o alimento, isso significa jejum? Não necessariamente. Não necessariamente o jejum bíblico. O não comer o alimento, por isso simplesmente, é passar fome ou abster-se de alimento por alguma motivação. Se não for a correta e subsidiada pela oração, não é um jejum válido, como nós entendemos na Bíblia. Por isso, se você acha que seria saudável abster-se durante algumas horas, ou durante um período, um dia, ou até mais, das redes sociais, o faça. Acredito que será até benéfico por algumas questões. Se você decidir se abster-se de alguns alimentos por questão de saúde, o faça. Mas se você quiser fazer um jejum que corresponda espiritualmente, então eu recomendo que você entenda a motivação do jejum. O jejum não é para que Deus seja obrigado a fazer aquilo que nós estamos pedindo. Então, existe uma compra ou existe uma barganha. Olha, nós iremos jejuar a partir das 6 horas do domingo até as 6 horas da segunda-feira, porque nós queremos que Deus nos poupe dessa pandemia, ou que Deus nos conceda uma bênção, ou que Deus não permita o desemprego para os seus servos, ou que Deus cure aqueles que estiverem doentes, não apenas do Covid, ou de outras doenças. Não é isso. O jejum não é uma moeda de troca, não é um instrumento de imposição. O jejum, ele serve para quebrar nosso coração, para nos deixar mais sensíveis fisicamente, para que possamos compreender emocionalmente, espiritualmente, que nós dependemos de Deus para todas as coisas, até mesmo para viver. E uma vez que essa sensibilidade proporcionada pelo jejum ocorra, as nossas orações elas serão muito mais capacitadas, os nossos corações serão muito mais capacitados, melhor dizendo, para que as nossas orações sejam mais significativas, não para Deus, mas principalmente para nós mesmos que fazemos essas orações.
Então, eu convido você a se unir a esse clamor da Igreja do Senhor, o dos santos do Senhor, e eu convido você a praticar esse jejum, começando 6 horas da tarde do domingo e encerrando 6 horas da tarde da segunda-feira. Eu gostaria também de ressaltar que não são todos que podem fazer. São todas as pessoas. Existem pessoas que não podem ficar muito tempo sem se alimentar, porque já existem algumas doenças, o organismo ele não permite esse tipo de prática. Obviamente que você não deve ir contra recomendações médicas, você não deve abusar e debilitar sua saúde, principalmente nesse momento. Então, se você não puder, não se sinta constrangido, mas também não se sinta isento nesse período de estar em oração, orando. Se você puder, faça o jejum. Mas não é só fazer o jejum e continuar as tarefas. Se você decidir fazer esse jejum, você tem que fazer da maneira correta. Jejuar e orar. Orar e jejuar. Então, se você, por conta dos decretos, você está de férias, ou você está afastado do trabalho, está fazendo o seu trabalho em casa, ou qualquer outra maneira, está em casa e puder fazer esse jejum e oração, eu convido você. Aliás, eu peço que se una, que você una a esse clamor da Igreja de Deus. Se não, faça o seu trabalho, vá trabalhar, esteja em espírito de oração, se reúna com os santos de coração e de espírito, mas não faça o jejum, porque pode ser perigoso dependendo do tipo de trabalho que você exerce. Aos demais, meus queridos, separe esse dia como um dia especial, Senhor, de jejum e oração. Oração e jejum. Eu gostaria que você fosse abençoado por Deus e que a sua oração chegasse até o trono e fosse somada às demais orações e que nossas orações juntas façam um eco ali nos céus e que o Senhor ouça o clamor da igreja. Em nome de Jesus, eu convido você a participar, se você puder, a partir das 6 horas da tarde de domingo, dia 5 de abril, até as 6 horas da tarde do dia 6 de abril, na segunda-feira, a estar orando e jejuando. Hoje não compartilharemos o pão nem o cálice, mas uniremos as nossas mãos, os nossos corações e abriremos os nossos lábios, não para receber, mas para orar, para falar com Deus e clamar a sua misericórdia. Que o Senhor Deus te abençoe, que a tua casa esteja cheia de paz e o Espírito Santo aí reine, que não falte mantimento no teu armário e mais, que você tenha sobrando para compartilhar com aqueles que necessitam. Que o Senhor Deus te proteja, te guarda nesse período e que quando pudermos novamente estarmos reunidos, juntos, possamos dar um abraço forte e sim, ali compartilhar, participar da mesa do Senhor com alegria. Eu peço isso no nome santo de Jesus e agradeço, pois confio que Ele nos abençoará. Eu peço mais uma vez que você ore comigo. Senhor, obrigado. Obrigado porque o Senhor é bondoso, misericordioso e tem nos sustentado. O mundo, ele nos assusta e o que está no mundo é assustador.
mas não somos desse mundo, nossa pátria é celestial. Enquanto peregrinos, nós pedimos que nos guarde, nos livre de todo o mal. Fortaleça as nossas fés, aumenta, Senhor, a nossa capacidade de entendimento da Tua palavra, aquieta os nossos corações, multiplica os nossos recursos e abençoa-nos, Pai. No nome santo de Jesus, eu oro e te agradeço. Amém.